e tudo mais. Muito bem. Dar aqui um minutinho para a gente se adaptar. Já entramos aqui em direto, portanto estamos aqui já a assistir, espetáculo. Boa. Pronto, vou aproveitar para partilhar na minha página. Ok, vou fazer o mesmo então na minha. Ora, na minha página pessoal, espetáculo. E correr em direto. Maravilha. Temos um convidado especial hoje. Deixa-me lá. Ora, bem-vindo Marco. Bem-vindo Hugo. Sónia, Bernardino, bem-vindos aqui a esta live. Hoje vamos ter aqui uma entrevista muito interessante. Vamos partilhar aqui alguns conteúdos. Ruben, também, boa noite. Não. Ora. Muito bem. Boa noite, João, bem-vindo. Estamos aqui a dar uns poucos minutos para que a malta comece a aparecer. Hoje vamos fazer aqui uma entrevista ao Bruno, já vou explicar um pouco mais sobre isso. Muito bem, dar aqui só uns minutinhos. Se me quiserem ir comentando, estejam à vontade. Isto pretende também ser um pouco interativo. Eu vou retirar aqui algumas perguntas que podemos fazer aqui a meio da live. Muito bem. Obrigado, Marco, pela força. É isso mesmo. Muito bem. Então, vou fazer aqui uma pequena apresentação. Eu sou o Carlos Silva, sou o coordenador do Treinador Pro. Normalmente esta página do Treinador Pro liberta alguns conteúdos de forma gratuita. Nós temos já a fazer isto desde 2017. Há cerca de 3 anos a gente cresceu de 700 para 2.700 e qualquer coisa. Portanto, 2.000 pessoas foram gostando desta página. E nós fomos crescendo aqui com alguns conteúdos. E agora vamos lançar uma série de entrevistas em direto. Normalmente nós trabalhamos com vídeos através do site. Agora vamos começar a fazer em direto. E hoje decidimos convidar o Bruno Dias, treinador principal, que está a atuar como treinador principal no Campeonato Nacional de Séniores, também como comentador na Sport TV e na TSF. Portanto, o Bruno trabalhou comigo há cerca de 5 anos no 1º de dezembro. Nós ficámos em primeiro lugar no Campeonato de Portugal, como adjuntos, e a partir daí a gente conheceu-se e começámos a estabelecer aqui algumas relações que eventualmente vamos falar sobre isso, a nossa experiência e como é que temos conseguido trazer resultados aqui para algumas equipas com as quais trabalhamos. Boa noite, Bruno. Bem-vindo aqui a esta entrevista. Obrigado pela tua presença. Boa noite, Carlos. Olha, eu que agradeço o convite, dar os parabéns pelo trabalho que tens realizado e pela forma sustentada como tens crescido e aportado valor a um conjunto de treinadores. Isso é muito importante para nós, treinadores portugueses, também para os outros, mas eles ainda não te conhecem. Quando conhecerem, nós, treinadores portugueses, temos um problema. É verdade, é verdade. Ora, obrigado, Bruno, pelas tuas palavras. Nós vamos fazer aqui uma pequena entrevista. Eu gostava que tu pudesses partilhar, como tens vindo a partilhar noutros canais, mas sendo o mais sincero possível. Eu vou às vezes fazer algumas perguntas difíceis, no sentido em que alguns treinadores fogem. Eu espero que a gente possa ter aqui uma diferenciação em que vamos poder partilhar aquilo que se passa na realidade e, portanto, acrescentar mais valor. Bom, primeiro eu gostava de trazer aqui um pouco da tua história, e a nossa história está repleta de resultados. E uma primeira pergunta que gostava de te fazer é: qual foi o melhor resultado que tu obtiveste até hoje? Sem sombra de dúvidas, pegar numa equipa abaixo da linha d'água e ser a primeira equipa a garantir a manutenção.
e terminar nos 5 primeiros lugares, com a curiosidade de, a meio do campeonato, portanto, à 5ª jornada foi quando entramos, e à 18ª jornada já só estávamos a 3 pontos do terceiro lugar, e nessa altura saiu o nosso melhor marcador, com um contrato profissional, na altura o Farense, que estava a liderar noutra série, e que acabou por subir divisão. É um jogador conhecido, aliás, acaba de subir à Primeira Liga com o Nacional da Madeira, o Nuno Borges, na altura era o nosso melhor marcador, e ainda assim conseguimos atenuar o impacto da saída e manter os bons resultados, mas existia a convicção grande que, caso ele se mantivesse, poderíamos ter conseguido fazer um milagre, que seria ainda disputar os 2 primeiros lugares, e curiosamente acaba por surgir nessa altura, que era a altura em que, do ponto de vista da maturidade da equipa, tínhamos atingido um nível excepcional. Tínhamos os melhores resultados, tínhamos uma sequência de 6 jogos sem perder, incluindo aqui vitórias ao líder e que acabou por ser campeão, ao Mafra. Vencemos em Torres Vedras, que era uma equipa dos 4 primeiros lugares. Vencemos o Caldas, que era a surpresa da taça, ganhamos 4 em casa. E esse acabou por ser o último jogo dele. Portanto, sem dúvida nenhuma que em termos de resultado, porque aqui agregas 2 tipos de resultados. O resultado esportivo, classificativo, que não deixou margem para dúvidas. O teu objetivo era estar fora da linha d'água e, se quiseres, chegas à Liga Europa, se quiseres fazer esta comparação. Exatamente. E do ponto de vista da promoção dos jogadores, conseguiste um jogador que estava junto da casa dos 30 anos, torná-lo profissional de futebol, que foi absolutamente extraordinário. Não foste tu, o treinador, que conseguiste, foi o jogador que conseguiu, tu conseguiste facilitar, ajudar 0,0001, mas deixa-te muito feliz que isso tenha sido importante para ele, porque de facto o mérito é todo dele. Exatamente, mas quem é que era esse jogador, entre aspas, até começar a ser visto por outros treinadores, né? E por outras equipas. Muito bem. Bruno, e o que é que tu fazes? Explica-me um pouco qual é a transformação concreta que tu provocas nas equipas que tu entras. Essencialmente, 3 questões que me parecem aqui importantes. Primeiro, estabelecer confiança, ou restabelecer confiança. Tornar claro os objetivos e depois concretizá-los assente numa metodologia que nós temos para nós, que é clara e é flexível o suficiente para se adaptar ao contexto onde estamos inseridos. Este aqui, de uma forma muito clara e concreta, são estes 3 passos. Claro que depois, dentro destes 3 passos, existe aqui um conjunto de métodos que nós temos em função daquilo que nós somos e em função do contexto que encontramos. Fantástico. Ora, ajuda-me também aqui a perceber um pouco. Nós há bocado falámos do teu resultado, mas tu não fizeste só o facto de pegar numa equipa que estava abaixo da linha d'água e metê-la a lutar lá em cima, a partir dos 5 melhores. Basicamente, eu sei que na segunda época, com essa mesma equipa, portanto, uma equipa com eventualmente um orçamento que não era capaz de disputar com as equipas que queriam subir divisão, tu conseguiste eliminar equipas da segunda liga, ou foste avançando um pouco na taça. Podes-me contar um pouco, para a gente conhecer aqui antes de avançarmos? Sim, essa é uma história extraordinária. De facto, nós fomos dos poucos tombas gigantes na taça, porque penso que toda a gente tem percebido isso. À medida que vamos avançando nas épocas, existem cada vez menos equipas capazes de ganhar aos mais fortes, exatamente porque os mais fortes já estão muito avisados, muito preparados para estas potenciais surpresas. E de facto, esse foi um momento também marcante da minha carreira, o facto de termos eliminado na altura o Varzim, treinado pelo Nuno Capucho, e foi claramente um jogo em que merecemos ganhar. Não foi aquele sorte tremenda, foi um jogo muito bem preparado. Foi um jogo em que aos 20 minutos estávamos a ganhar 2-0 e claramente a equipa do Varzim completamente surpreendida e sem passar o meio campo. Nós conseguimos abafar completamente a equipa adversária. Nos primeiros 45 minutos eles não tiveram uma oportunidade de gol. Ao minuto 60 nós ainda temos a possibilidade de fazer o 3-0. E depois, a partir daí, tivemos uma capacidade de sofrimento, uma união muito grande. Recordo-me desse jogo muito bem, por 2 momentos.
por 2 momentos que me tocam a mim. Vou olhar um bocadinho para mim, porque eu acho que o resultado é da equipa. Mas depois, olhando um bocadinho para mim, foi o momento em que nós fizemos o 2-0. Eu não vacilei em segundo nenhum a festejar. Foi a convicção de calma, isto é só um passo. O melhor ainda está para vir, eu só vou festejar depois no final, quando ganharmos. E foi quando estávamos na palestra no intervalo, depois de corrigirmos o que tínhamos que corrigir e prepararmos aquela que podia ser a alteração estratégica por parte do adversário que acabou por surgir, e nós estávamos preparados para isso. Lembro-me perfeitamente de depois já de toda a gente ter saído, eu fechar os meus jogadores na cabine, só eu, os 11 jogadores, e disse-lhes: vocês têm noção que nós vamos ainda passar muito mal neste jogo. Este resultado agora não quer dizer nada. Ou nós somos capazes, e utilizei a expressão, de morder a língua e vamos ali dentro agarrar com unhas e dentes o que conquistamos até aqui, ou então não temos hipótese nenhuma. Bem, realmente conseguimos transmitir isso dentro de campo e foi extraordinário. É aqueles momentos em que deixa o treinador completamente deslumbrado e satisfeito com o que fez. Então, deixa-me só pegar aqui numa expressão. Uma das coisas mais importantes para um treinador é conseguir dominar as convicções dos seus jogadores. E é interessante que tu foste buscar exatamente essa palavra de convicção. E pegando nessa questão das convicções, é muito interessante que muitas das equipas que ainda este ano ganharam equipas da segunda liga, ou da segunda liga ganham a primeira liga, e depois quando voltam ao seu campeonato vão jogar com equipas que se calhar estão para lutar para não descer, e muitas vezes depois de tombarem um gigante acabam por perder o jogo da sua própria divisão com um adversário que até era mais fraco do que elas. Isto significa que muitas vezes que as equipas têm balanços motivacionais e balanços de confiança completamente diferentes de jogo para jogo, e esta inconsistência de resultados mostra a competência, entre aspas, do treinador em liderar as convicções da parte das equipas. Mas eu sei que tu, depois de eliminares o Varzim, tu foste ganhar 4-0 uma equipa que... Queres contar só para a gente depois seguir? Certo, ganhamos 4 ao Armacenense em casa, não me lembro se foi 4-0 ou 4-1, uma coisa assim, mas ganhamos por 4, e era importante, exatamente por isso que estás a dizer, para toda a gente ter a noção clara de que nós estávamos num nível de maturidade elevado. Porquê? Porque era muito fácil, depois de ganhar ao Varzim, tu tropeçares. E uma das grandes evoluções da equipa de um ano para o outro foi exatamente o facto de, em casa, nós na época transata, em casa tínhamos perdido alguns pontos com equipas mais frágeis, que se fechavam muito e que nós não tínhamos tanta capacidade de, no ataque organizado, se quiseres, conseguir desmontar os adversários. O que conseguimos melhorar, fazer um upgrade na segunda época e permitiu-nos, de facto, fazer uma sequência. Às vezes as pessoas esquecem-se ou não se recordam disso, mas uma sequência de mais de 10 meses sem perder em casa. E foi isso que nos levou a passar do não perder para ganhar. Nós, nesse momento da época, nós tivemos até o jogo com o Aves, que foi a eliminatória a seguir, que também foi em nossa casa, que na altura era o detentor do troféu. Nós tivemos sempre a ganhar em casa. Sempre a ganhar em casa. Todas as equipas que iam à nossa casa perdiam nessa época desportiva. E essa era a convicção que toda a gente tinha. Ali ninguém passa. E obviamente não é fácil de criar, mas também para estabilizares tens que ter um conjunto de ferramentas e acima de tudo tens que ser consciente do que estás a fazer para conseguir mexer nos momentos certos e para conseguir estabelecer as tais convicções, porque para o bem e para o mal, quando uma convicção se instala, tens muito trabalho para a modificar. Volto a dizer, para o bem e para o mal, porque também há equipas que colocam têm como convicção, não é? No fundo a convicção é algo que te vai balizar ou limitar ou potenciar a tua mente e colocam limites na própria mente e não conseguem dar o passo seguinte. Exatamente. Bom, uma das coisas que em género de síntese que a gente pode retirar daqui é que eventualmente um treinador tem que saber mexer com as convicções dos jogadores, criar um modelo de liderança onde tenha assente as suas convicções que vai instalar tal como um modelo de jogo, e se conseguir hiperlinkar tudo isto, então torna-se fantástico, porque as transferências do treino para o jogo
passam a ser muito mais fortes do que só treinar a tática. Bruno, conta-me um pouco, como é que tu conheceste o meu trabalho como coach e formador de treinadores? Olha, conheci, antes de mais, já tínhamos partilhado balneário, não é? Tinha a ideia que tinhas valências nesta área, apesar de, na altura, tu não estares vocacionado para esta área. Na nossa equipa técnica não era essa a tua tarefa. Pelo menos que eu conhecesse, não era essa a tua tarefa. E depois, o que aconteceu foi seguir por curiosidade, porque uma das minhas características é procurar ser sempre melhor e ir à procura de mais informação. E segui nas redes sociais o projeto que estavas a iniciar, e houve uma altura em que lançaste a possibilidade de ter uma sessão individual para perceber um pouco melhor o trabalho. E eu concorri e acabei por ser um dos, não me lembro se eram 3, se eram 5, não sei. Acabei por ser um dos sortudos que teve essa possibilidade para conhecer melhor, e a partir daí chegamos a bom porto. Muito bem. Bruno, diz-me também aqui o que é que te fez querer trabalhar com esta metodologia que eu tenho direcionado para os treinadores? Olha, basicamente o que eu procurei foi uma visão diferenciada de um especialista que vivenciasse o processo que eu construo por fora, sem vício. Alguém que eu já reconhecia capacidade em termos de treino, com outras valências na componente comportamental que estavam agregadas e que eu percebi na sessão que podiam ser interessantes de linkar com o meu trabalho, e depois ter esta capacidade de me avaliar exteriormente. Ou seja, não ter o vício do dia-a-dia de estar com o grupo, de estar com os jogadores. Acho que a questão de ter uma visão exterior foi determinante para avançar para este trabalho. Exatamente. Diz-me uma coisa, lembras-te do primeiro assunto com o qual tu quiseste trabalhar? Lembro-me perfeitamente. Foi quando eu transformei o meu posicionamento no mercado. Toda a gente me via como treinador adjunto. Aliás, como um treinador adjunto completamente diferenciado, até acho que era excessiva a forma como olhavam para mim como tão diferenciador, sendo adjunto. Era realmente bom, continua a ser bom treinador, era bom também naquela função, mas também não é, as pessoas fizeram daquela função um exacerbar de resultados que foram visíveis extraordinário, mas depois era importante que as pessoas percebessem que eu era capaz de liderar, porque no fundo era o que eu fazia já. Não liderava o grupo, não, seguramente que não, isso é sempre o treinador principal, mas na minha forma de estar, procurava sempre dar suporte também nessa perspectiva a quem liderava, e liderava bem, porque os resultados eram obviamente muita da responsabilidade da liderança com quem eu trabalhei, não tenho dúvidas sobre isso. E juntar a isso também, obviamente, a qualidade e o compromisso dos jogadores, que sem isso não tens hipótese. Sim, claro, exatamente. É interessante aqui porque nós já falámos até agora dos resultados que obtiveste como treinador principal, mas como adjunto tu tiveste várias vezes em primeiro lugar do Campeonato de Portugal, não é? E eventualmente passaste várias vezes à segunda fase para a disputa da subida. É interessante. Só não consegui deixar o erro. Ganhei 2 séries. Espetáculo. Ora, aqui, só um tópico aqui, porque nós estamos aqui a falar de uma transição importante que é de treinador adjunto para treinador principal. Portanto, muitas vezes as pessoas já confundem o papel do treinador de formação, e que o treinador de formação muitas vezes é rotulado para treinador de séniores, quanto mais um treinador adjunto que passa a ser rotulado e que é difícil este reposicionamento para treinador principal. E eventualmente eu lembro perfeitamente da gente trabalharmos isto e também como é que tu criavas a tua própria marca no mercado como treinador, que é importante. Muito bem. Bruno, qual é que é
qual é que foi a grande diferença entre o teu eu, treinador, antes de começar a trabalhar juntos, Sim. e o teu eu, treinador, pós o nosso trabalho? Portanto, o que é que aconteceu aqui após o processo? Duas questões claras. Primeiro, clareza. Segundo, consciencialização. O nível de consciencialização. Apercebi-me que, claramente, eu fazia muitas coisas bem. Tinha muito boas práticas, mas não as tinha sustentadas e de forma consciente. Ou seja, fazia, mas não sabia porque é que fazia. A intenção estava certa, mas não sabia. Depois, se me perguntassem porque é que eu fiz aquilo, eu não sabia alicerçar do ponto de vista científico, era muito mais empírico. E então, aqui consegui claramente, com o nosso trabalho, ter um nível de consciência grande e ter um sistema em que eu sei exatamente em que ponto tenho que tocar em todos os momentos, ou em cada momento. Não é em todos os momentos, é em cada momento. Em função de um conjunto de variáveis que eu já considerava e que neste momento consigo influenciar de maneira a obter melhores resultados ainda. Portanto, de forma muito simples, aquilo que tu ganhaste foi clareza e consciência, e isso faz com que aquilo que tu faças possa ser reproduzido. Portanto, não é como eu vejo alguns treinadores, o que é que acontece? Entram numa equipa, adaptam-se bem, têm alguns resultados, e na época a seguir caem a pique, porque eles não têm consciência de tornar aquilo um sistema para ser reproduzível. Sim, sem dúvida. Isso é importante porque isso significa que neste momento eu tenho a capacidade de replicar o que eu fiz em qualquer contexto. Porque eu tenho o domínio de uma metodologia, de um sistema, de uma liderança. Acima de tudo, da minha liderança. Porque isso é que faz a diferença. Porque a minha liderança depois é sempre num conjunto de pilares, num conjunto de vetores, mas acima de tudo, eu sei porque é que lidera desta maneira e o que é que esta maneira de liderar vai me dar no resultado. E quando o resultado não estiver a ser aquele que eu quero, quais é que são as variáveis que eu tenho que alterar, reforçar e eliminar para alcançar o meu resultado. E isto é o que eu chamo a maturidade do treinador. É teres a capacidade de olhar, não é para uma árvore, olhas para a floresta e entendes claramente, ok, então para chegarmos ali temos que fazer isto. Exatamente. Isso faz-me lembrar a receita da minha avó, não é? Porque uma coisa é eu chegar ao pé, começar agora a fazer uma receita de um bolo que nunca cozinhei e fazer ali uma grande atrapalhada. E outra coisa é eu ter uma receita, seguir o passo a passo e vou melhorando aquela própria receita, dando os meus toques pessoais e por aí fora. Espetáculo. Bruno, para a gente terminar aqui esta questão do nosso trabalho juntos, para depois avançarmos para outros pontos, diz-me só uma coisa, qual foi a grande diferença, portanto, o ponto que realmente fez a diferença para ti em todo o trabalho? O aumento do número de variáveis que influenciou de forma consciente. De uma forma muito concreta. Esta questão da consciencialização é determinante para mim. Significa que, vamos pôr isto ao contrário, vou dizer de outra forma, que é, um treinador habitualmente gosta muito de controlar o processo, certo? Muitas vezes, se não tens consciência, não consegues controlar o processo. Portanto, quanto mais consciência tu tens das tuas ações, do impacto que elas têm e do resultado que tu esperas que elas tenham, maior capacidade tens de controlar o teu processo, de o replicar nos diferentes contextos e no melhorar constantemente, porque tu tens noção do que estás a fazer. Quando o fazes de forma inconsciente, muitas questões passam à volta e não és capaz de o reproduzir. Se quiseres pegar na lógica da receita da avó, é fácil perceber. Tu até pode correr muito bem, fazeres uma vez o bolo bem, mas todas as semanas vais fazer o bolo e o bolo não vai sair sempre bem. Porque correu aquela vez bem, mas depois é aquela lógica das receitas, não é? O QB faz toda a diferença. É o açúcar QB, é o sal QB e caput. Exatamente.
Bruno, obrigado por estas analogias que ajudam sempre a entender um pouco mais. Boa. Eu gostava de trazer aqui algumas ideias para ajudarmos os treinadores a levar também aqui alguns pontos importantes. Para ti, qual é a diferença entre o teu início como treinador e o teu estado como treinador hoje? Vou começar ao contrário. A semelhança é a paixão pelo jogo. O resto é totalmente diferente. Eu tive várias experiências. Aqui e conto a história de uma forma muito rápida. Eu comecei com 18 anos a treinar. E desde que comecei a treinar, treinei todos os escalões da formação. Coordenei formação. Fui observador de jogadores para uma empresa. Fui observador de adversários. Fui preparador físico. Fui treinador adjunto principal. Já sou treinador principal. Portanto, toda esta ideia de ver o fenómeno de várias formas, não é? Por exemplo, sou comentador, tenho a forma como os jornalistas olham para o fenómeno. O que é que isto me dá? Dá-me uma capacidade clara de entender o fenómeno em diferentes óticas e em diferentes escalas. Portanto, a diferença é gigante. E parece-me que isso é determinante. Tu compreenderes o fenómeno na sua globalidade. Porque voltamos à história da floresta. Não é olhar só para a tua equipa. É perceber, ok, em que campeonato é que eu estou? Quais são as regras deste campeonato? Okay? Qual é o estilo de jogo que este campeonato tem? Como é que habitualmente neste campeonato se ganha mais jogos? Enfim, já dei aqui um conjunto de pistas e depois ainda há muitas mais, não é? Mas isto para te dizer o quê? Para tu conheceres claramente o fenómeno, deves, na minha perspectiva, convém que olhes de diferentes formas, com diferentes óculos, ok? E a melhor forma que eu conheço, e se nós fizermos o paralelismo com as organizações fora o futebol, se tu quiseres montar um negócio, por exemplo, se quiseres montar um McDonald's, passa aqui a publicidade, o que te dizem é, vai trabalhar como o homem que faz os hambúrgueres, vai trabalhar como caixa, vai fazer a limpeza. É a única forma que tu tens verdadeiramente de conhecer como é que tu podes rentabilizar um McDonald's. Tens que passar pelas funções. Não é? É importante ler as histórias dos outros, perceber o que os outros nos dizem. É uma forma de rapidamente adquirirmos informação que nos pode levar a ter um conhecimento, mas o conhecimento nunca é tão forte como aquele que é vivenciado. E, portanto, a diferença é muito grande. Eu prefiro me focar naquela que é a semelhança, que é a paixão pelo jogo, que isso está vivo desde, não é só desde que comecei a treinar, desde que jogava. É isso mesmo, Bruno. E eu gostava de perguntar de forma muito simples, se tu começasses hoje, qual era o conselho que tu darias a ti próprio? Para chegar mais depressa ou para ter sucesso mais rápido? Primeiro é nunca desistir. Nunca desistir, independentemente do que te vá surgindo ao longo do caminho. Seguramente vão surgir adversidades, vão surgir contextos que tu vais acreditar em algum momento que não são bons para ti, que não te vão ensinar nada e que se tu tiveres a paciência suficiente, a disponibilidade para compreenderes aquele contexto e aprenderes o que tens a aprender naquele contexto, seguramente te vai ajudar bastante. Depois acho que é estar no terreno, praticar, fazer. E o fazer é exatamente isto que te dizia antes, conhecer as diferentes funções, né? Já te disse, a questão de seres observador de equipas, observador de atletas, preparador físico, treinador adjunto, treinador principal, comentador, coordenador, jogaste, enfim, aqui um conjunto de questões. E depois apesar dessas vivências, questionares tudo. Tudo. E aqui, deixa-me só fazer esta ressalva. O questionar tudo não é pôr em causa as pessoas com quem trabalhas. Não é nada disso. É perceberes porque é que as coisas são feitas. E se não entendeste, teres a humildade de perguntar. É a humildade de perguntar, não é o atrevimento de perguntar. É a humildade. Dizer, pá, não percebi porque é que isto aconteceu. Depois tu podes concordar ou não concordar.
e tendo esta experiência de várias funções, tenho a certeza do que te vou dizer. A mais-valia na equipa técnica, seja em que função for, é tu teres a capacidade de dizer o que pensas no timing certo e no sítio certo. Se não fores capaz de fazer isso, não estás lá a fazer nada. E o timing certo e o sítio certo, habitualmente, é muito fácil perceber. É pensar o que é que gostarias que fizessem contigo. Não é preciso tirar uma licenciatura para perceber isto. Ok? Porque muitas vezes as pessoas têm medo de dizer o treinador principal pode levar a mal, ou eu sou o treinador principal, o treinador adjunto pode levar a mal. As pessoas têm que compreender que só há uma forma de evoluir. É todos questionarmos, sermos capazes de refletir sobre o processo, sobre as decisões que temos, exatamente para alcançar o nível de consciência do que estamos a fazer, para conseguirmos intervir de forma boa, tomar melhores decisões na duração do tempo que temos, porque assim seguramente vamos conseguir ter melhores resultados. Muito bem, Bruno, obrigado por esta partilha. Uma próxima pergunta, vou começar a dificultar aqui o nível, pode ser, e a trazer pontos importantes para as pessoas que nos estão a assistir. De continuar no nível. Portanto, a minha próxima questão é muito simples e direta. Portanto, quais são os problemas que os clubes que te recrutam normalmente procuram resolver ao te contratar? Resultado classificativo, ganhar jogos é sempre. Ganhar jogos, se é depois para a manutenção, se é para subir de divisão, se é para alcançares um lugar na classificação que te permite chegar a um outro objetivo, enfim. Isso, ganhar jogos, não há ninguém que não contrate para ganhar jogos. Esquece, isso é sempre. Depois, promover os jogadores, teres a capacidade de encontrar um conjunto de jogadores, ou porque o clube tem poucos recursos e tu tens que ser muito forte no recrutamento, ou porque o clube claramente tem o seu modelo de negócio assente na necessidade de fazer transações dos passos dos jogadores e, portanto, precisa que exista ali um incremento de valor no jogador para ele ser potenciado e ser transferido o seu passe para que possa ser injetado dinheiro no clube. E, portanto, basicamente, estes são os dois grandes focos, ou os dois grandes problemas a resolver pelos clubes, na minha perspectiva. Depois existem outras questões mais organizativas, que há clubes que se preocupam e outros que não se preocupam com isso. Tens a capacidade de organizar um departamento, estruturares um clube, enfim. Há clubes que para eles é importante e há outros clubes que estão claramente estruturados e não precisam que tu aportes essas valências. Muito bem. E quais é que são as diferenças entre os clubes antes e depois de tu entrares? Bom, melhores resultados, alcançar os objetivos, jogadores promovidos para patamares superiores, os próprios jogadores sentirem que têm capacidade de ter contratos acima daqueles que tinham. E o que eu tenho sentido e o que as pessoas me têm dito é o nível de organização do departamento, não é do departamento, se quiseres, mas tudo o que está à volta da equipa técnica. Ainda no outro dia estive também com um amigo e ele disse-me, tu és conhecido como sendo o treinador dos detalhes. Eu sou? Não sabia, mas ok, fico contente. Penso que isso é bom sinal. É sinal que tu tens uma metodologia, um sistema, uma forma de trabalhar que as pessoas reconhecem, que de facto procura ir ao mais ínfimo pormenor para que tudo seja potenciado ao máximo, desde a tua equipa técnica, aos teus jogadores, aos adeptos, à direção, essencialmente ao clube, porque nós trabalhamos para o clube e o clube são as pessoas e os adeptos têm que estar satisfeitos com o que estão a ver dentro do campo. E para estarem satisfeitos, os jogadores têm que ser felizes, e os jogadores, para serem felizes, têm que ter a qualidade de jogo, têm que sentir que estão eles também a ser potenciados e a ser ajudados a alcançar os objetivos deles, sabendo eles que os objetivos deles têm maior probabilidade de ser alcançados quando os objetivos da equipa forem alcançados. Exatamente, e daqui a importância da ligação entre objetivos individuais com os objetivos da equipa,
e depois então começar a fazer esse tal cozinhado. Muito bem. Mas só isso dá um curso, hein? Atenção, a ligação de objetivos individuais com coletivos aparentemente é fácil, mas não é assim tão fácil, e podes conseguir de uma forma mais expedita ou menos, em função também do suporte que tens e da capacidade que tens de intervir, porque há uns clubes que permitem, outros não, também na questão de recrutamento, nas questões contratuais, são questões que podem ser determinantes. Exatamente, e ninguém é melhor do que tu para falares disso, porque fizeste um curso claramente de uma licenciatura em gestão do desporto e portanto também já coordenaste um clube e sabes todas essas questões de recrutamento de jogadores com ligação a ordenados e não sei o que mais, tudo isso está implicado na atividade do treinador e que muitas vezes o próprio treinador não tem um controle, ou não tem a preocupação de ter controle sobre isso quando começa uma época, não é? Sim, e é importante que as pessoas percebam que o contexto onde vão entrar. Ou seja, tens clubes em que não precisam disso, estão muito bem estruturados, existem pessoas que já sabem, têm essas valências, têm uma experiência muito grande no mercado e está tudo bem. Agora, existem clubes também que não têm. E é importante que seja, ou que o treinador possa, ou o clube tenha a capacidade de encontrar um treinador que lhe possa aportar esse tipo de competências também. Porque, como eu te dizia, lá está, falaste aqui na questão da gestão. Repara o conjunto de saberes que já estão aqui agregados. Gestão do desporto, mestre em treino, nível 3, 14 anos de experiência. Isto tudo refletido, a ser bem refletido, tem que claramente dar em algo de positivo e diferenciado. Caso contrário, foi jogar ao lixo 14 anos e eu não acredito nisso. Boa, Bruno. Uma pergunta difícil. Então, qual é que é a diferença, portanto, o ponto diferenciador de te contratar a ti se eu fosse diretor desportivo? É exatamente resolver os problemas todos que te disse antes. Teres melhores resultados, teres os jogadores capazes de chegar a patamares superiores e por isso rentabilizares o clube e teres a certeza que tens uma organização de futebol a nível top, potenciando ao máximo todos os recursos que tu tens. O que eu costumo dizer é que os melhores trabalhos não são vistos pelo conjunto de títulos que ganhas. Podem também ser vistos. Tem a ver, e por exemplo, uma das questões que eu tive que responder numa das intervenções que tive na Sport TV, qual era para mim a melhor equipa da Superliga, desculpa, da Liga NOS. E a resposta foi clara e imediata: Rio Ave. Eu disse assim, mas não vai em primeiro? Isso não tem sentido. A melhor equipa é que vai em primeiro. Não. É a equipa que melhor potencia os recursos que tem. Tendo em conta os recursos disponíveis e aquilo que é o resultado apresentado, tanto em qualidade de jogo como em resultado de tabela classificativa. Porque a qualidade de jogo sem ganhar, isso não existe. Não é? A tua qualidade de jogo vai-te levar a ganhar. Podes passar um período de tempo sem ganhar. Há muitas equipas. Olha o Gil Vicente. Passou 8 jogos sem ganhar. Ninguém abanou. Não, é este o treinador. Estamos a trabalhar bem. Porreiro. E para mim foi a equipa revelação. Está nos 8 primeiros. Uma equipa que veio do Campeonato de Portugal. E aqui é importante também existir uma convicção forte de quem está acima. Não é? Portanto, não fugindo à questão. Diretamente, diferenças. Resultados alcançados com os objetivos que tu propuseste e, no fundo, maximização dos teus recursos. Potenciar ao máximo aquilo tudo que tu tens. Não tenho dúvida nenhuma que essa é a principal questão. Dos vários prismas necessários em cada contexto. Bruno, e aqui queres falar alguma coisa sobre sustentabilidade dos clubes? Isso há muita coisa para falar. A sustentabilidade dos clubes, ainda para mais neste contexto de pause no futebol, se quiseres introduzir esse tema, de facto, é claro que os clubes não são sustentáveis. Ok? Porquê? Porque
vivem assentes num conjunto de receitas que podem vir a acontecer, mas que não têm a certeza que vão acontecer. Quando têm despesas que claramente fixas, que são acima destas receitas. Portanto, por isso não há muita sustentabilidade no futebol atual. E porquê? Porque os clubes não estão organizados para olhar predominantemente para os recursos que têm e para os potenciar ao máximo. A maioria dos clubes. Claro que tens clubes diferenciados e que o fazem muito bem. Mas uma das grandes virtudes dos clubes, na minha perspectiva, é saberem, primeiro, as suas limitações. Okay? Depois, saberem as suas limitações. Antes de saber as limitações, é saberem o seu objetivo, de forma clara, onde é que querem chegar. Depois, as suas limitações. E a partir daí agarrarem nas suas virtudes de uma maneira gigante. E conseguirem potenciar ao máximo. E a sustentabilidade vem exatamente no teres os melhores recursos e dar todas as condições para eles crescerem. Sabendo que isto tem que ser um ciclo que começa de baixo. Ok? E que provavelmente o tipo mais importante deste ciclo é o que tu tens que valorizar mais, que é o que vai pensar o futebol e que não pode, tem que ser sempre defendido e não pode estar nunca em causa, independentemente do resultado. Se não tiveres isto, vais ter maior dificuldade. Aliás, ainda há pouco vimos o nosso presidente da Federação Portuguesa de Futebol escrever que não é porque não alcanças o resultado que não podes mudar recursos, que tens que mudar os recursos humanos todos. E nós vemos consecutivamente pessoas a alterarem, dirigentes a alterarem ideias até no próprio perfil dos treinadores, não é? Exatamente, Bruno. Ora, eu vou aproveitar aqui umas perguntas que foram fazendo, nomeadamente aqui o Pinto. Foi difícil chegares a uma equipa técnica de séniores? Foi difícil chegar a uma equipa técnica de séniores. Naquele momento foi. Aliás, foi um privilégio gigante. Foi um privilégio gigante, porque eu estive durante muito tempo na formação. E o Carlos já tocou nisso. Muitas vezes olha-se para o treinador de formação como estritamente treinador de formação. E eu tive a felicidade de chegar aos séniores com 22 anos. Teve que ser uma aposta grande. Tive a felicidade do professor Rafael Gomes apostar em mim. Foi um conjunto de questões. É verdade que eu costumo dizer que a sorte dá muito trabalho. Mas acabou por correr bem. O professor Rafael Gomes não tinha, na altura, o adjunto dele não podia acompanhá-lo para o Atlético Clube da Malveira. Eu já tinha trabalhado com ele, tinha sido ele a convidar-me para trabalhar na observação de jogadores no Sport Lisboa e Benfica, porque ele ainda continua lá a trabalhar. Ele gostou de falar comigo, gostou da forma como eu atuava. Tínhamos várias conversas sobre treino e surgiu aquela questão. Okay. Deixa-me só interromper, desculpa. Daqui tiramos a importante lição de que é importante ter uma rede de networking, de amigos, de relacionamentos, que nos fazem criar oportunidades quando elas surgem. Não é o networking em que nós andamos a pedir constantemente lugar aqui, lugar ali, é o conhecer as pessoas, o relacionar-se com as pessoas, e quando normalmente essa pessoa tem uma necessidade, lembrar-se de alguém que vai ajudá-lo a suprir essa necessidade que ele próprio tem. Sem dúvida, sem dúvida. Não, aliás, é pensarmos um bocadinho. Eu sempre tive muito aversão a quem me dizia isto só vais lá por cunhas. Eu sempre tive aqui um bocadinho, porque eu percebo o que é que quer dizer cunha, não é? É a lógica do amigo. Agora, parece-me que há aqui duas questões que são muito rápidas de perceber. Primeiro, eu se tiver que escolher alguém na minha equipa técnica, se puder escolher alguém que conheço, vou escolher alguém que conheço em detrimento de alguém que não conheço. Parece-me evidente. Porque vai diminuir o grau de risco que eu tenho. Exatamente. E, aliás, vai diminuir o tempo que eu preciso para que ele chegue ao trabalho que eu quero que ele faça. Primeiro. Exatamente. Bom, deixa-me só pegar neste conceito. Aqui o fator cunha vamos transformar em fator C
e fator C pode ser de confiança. Alguém de confiança que eu à partida já conheço e não preciso estar a perder tempo para estar a criar uma relação de novo. E mais. Sim. Pronto, falei dessa questão de se eu tiver que escolher entre um e outro, irei escolher quem já conheço, não é? Porque nem sequer vou procurar em quem não conheço. É normal. Agora, eu também posso conhecer, imagina, 1000 pessoas. Se nenhuma delas me inspirar confiança para aquele cargo, não tem hipótese. Não há ninguém que tenha que tomar decisões e que a sua cabeça dependa dessa decisão que vá pôr em causa a sua cabeça pela cabeça de alguém. Exatamente. Eu não acredito nisso. Portanto, das questões do fator C, deixam-me sempre um bocadinho percebendo que, obviamente, existem caminhos, se quiseres, competências sociais necessárias, também, ok? Essa capacidade de ter network, uma rede de contactos boa, é importante. A capacidade de a manteres também é importante. É ela que te vai fazer ter as oportunidades? Também é. Mas, acima de tudo, é a tua clareza de pensamento que te vai fazer ter as oportunidades certas. É o que eu acredito. Porque isto vai só levar aqui a um ponto que eu sei que tu vais concordar, e eu espero que quem esteja a ouvir tenha também esta ideia, que é olharmos para nós como os únicos responsáveis da nossa vida. E muitas vezes o que a maioria das pessoas faz é olhar para ele próprio como a vítima da vida de alguém. Exatamente. E, portanto, se começarmos a deixar as desculpas de lado e olharmos que nós é que temos de tomar as nossas decisões e fazer as nossas escolhas, então a partir daí eu acho que temos muita capacidade para fazer a diferença, para ser diferenciadores e para marcar a nossa identidade, vincar a nossa identidade, a nossa forma de estar. Exatamente. Bruno, é interessante isso que estás a dizer. Eu normalmente, quando começo a trabalhar um treinador para se posicionar no mercado, para conseguir influenciar uma rede de networking para poder criar mais oportunidades, a primeira pergunta que eu lhe faço é: onde é que tu queres ir? Qual é o clube que tu gostavas de entrar? E depois a segunda pergunta que eu lhe faço é: eles sabem que tu existes? Exato. Muito bem. Bruno, tenho aqui uma outra questão que é do André Dias. Eu vou partilhar aqui com todos. Basicamente, o que o André está a perguntar é se tu achas que um treinador com as tuas características, com o teu nível de exigência e pormenor, se tu entras num clube que quer crescer, mas que não tem uma base anterior, quando tu saíres, achas que pode existir um problema de queda em termos de organização, por ter características diferentes? Bom, para já não agradeci a pergunta ao Hugo, agradecer a pergunta ao Hugo e agora agradecer também a pergunta ao André. Pode existir, mas não é previsível que exista, porque habitualmente eu sou daqueles treinadores que deixam informação e tenho o gosto em que o clube fique de forma sustentável. Por exemplo, e não tenho problemas aqui em dizê-lo, na última experiência que tive, houve um departamento que, por exemplo, existia muito pouco. E hoje é um dos melhores departamentos do clube, claramente, e tem sido uma expansão gigante, que era o departamento de comunicação, da forma como se era capaz de se ligar aos adeptos, de fazer essa interação, dos adeptos estarem juntos da equipa, de saberem quem é que eram os convocados, de terem imagens dos jogadores a treinar. E isso manteve-se, porque a semente ficou lá, saíram as pessoas que na altura trabalhavam, o clube decidiu dessa forma, mas a semente, a necessidade ficou lá. Ou seja, o que eu procuro é criar bases para que o clube seja sustentável, porque eu não acredito que exista uma pessoa que resolva os problemas todos. Está tudo bem, Bruno. Deixa-me ir mais direto ao ponto. Uhum. Porquê é que tu pensas dessa maneira e porquê é que tu não pensas? Então, se eu vou sair, se o treinador que vier a seguir a mim não tiver sucesso, eu vou ser visto como alguém que... O meu sucesso vai se dar mais nas vistas ainda. Porquê tu não pensas desta maneira? Eu acredito que eu sou tão melhor treinador quanto maior legado eu deixar. Fala-me um pouco mais do que é esse legado.
as pessoas sabem que eu fiz. Eu não preciso eu gosto que se diga que eu fiz. Eu não tenho problemas em dizer, mas não tenho a necessidade de estar sempre a dizer que fiz. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o legado é as pessoas saberem quem fez. Às vezes podes querer dizer ou não dizer. A pessoa sabe que quem mudou aquele contexto foste tu. Pronto, acabou. E isso propaga-se no tempo, porque as pessoas vão dizer, não pá, olha, foi a partir dali que... E muitas vezes até podes ser injustiçado porque não utilizas isso, não tens medo de dizer. Às vezes as pessoas confundem o teres medo de dizer com o estares constantemente a fazê-lo, não é? Não é assim. Tu dizes quando tens que dizer, mas também não estás sempre a falar sobre a mesma questão, correto? E, por exemplo, no último caso, é muito simples. É olhar para todos os números, é olhar para os resultados, é para olhar para as diferenças. E eu não tenho que falar. O meu trabalho tem que falar por mim. Eu tenho que falar nos momentos certos, às pessoas certas e no contexto correto. É a minha perspectiva. E o meu trabalho é tão bom, ou deve ser tão bom, que ele fale por si. E por isso é que eu gosto que fiquem as coisas bem feitas, que o clube tenha estrutura, tenha sustentabilidade. Um exemplo muito concreto, ou dois exemplos muito concretos. Quando coordenação do Carcavelos. Na coordenação do Carcavelos, nós tínhamos o objetivo de sustentabilidade desportiva. Ou seja, ter jogadores que fizessem equipa sénior, porque a equipa sénior recebe bola. Quando eu digo bola, é bola mesmo. E é preciso jogadores que queiram, que gostem do clube para lá chegar. E que queiram lá ficar, quando já têm a sua vida estabelecida, a sua vida ativa, quando estudam, quando trabalham, okay? E querem ter aquele tempo para estar no clube. Várias pessoas sabem a diferença que existiu entre a minha entrada para a coordenação e eu não estar. E eles dizem-me, isto é um legado que tu deixas. Está lá. Não precisas de mais nada. Está lá. Está bem feito. Assim como noutros clubes dizem, quando ele passou, realmente isto ficou tudo. A gente sabia o que é que tinha que fazer, aquele departamento era assim, o outro departamento era assado, o outro era assim, o outro era assado. E eu deixo, porque eu também tenho outra questão. Tem muito a ver com as minhas características. Eu gosto de partilhar e gosto de facilitar o conhecimento do outro. Ou seja, eu gosto de partilhar ideias e dizer assim, ok, então se fizermos desta maneira fica melhor. Não gosto de guardar para mim e dizer só eu que sei. Porque para eu aprender, tenho que ouvir o outro e tenho que, com ele, estabelecer um relacionamento de confiança para que possamos os dois acrescentar valor continuamente. E, portanto, eu vou sempre, em todos os clubes, eu vou sempre deixar as bases. Agora, porque é que eu digo que pode? Porque os clubes podem não querer investir daquela forma. Podem não querer, a pessoa que entra a seguir, não olhar para o clube da mesma maneira. Pode também ter outra questão, com todo o respeito, é não conseguir potenciar da mesma forma porque não dá relevância a determinadas questões que eu dava anteriormente. Mas, claramente, acho que é um risco que não correm os clubes. Por outro lado, correm o risco de, depois de eu estar e deixar a semente criada, de continuarem a crescer. E esse é sempre o meu desejo, porque eu acredito muito que nós somos por aquilo que fazemos, pelo que deixamos e pela capacidade que temos de criar impacto na vida das pessoas, neste caso, que é a forma que tens de criar na vida do clube. Bom, Bruno, queres fazer uma síntese do que é que a gente fez esta sessão? Fizemos aqui abordámos muitas questões, mas basicamente, além da nossa apresentação, falámos aqui um pouco de como é que nos conhecemos e como é que acabamos por produzir trabalho em conjunto. Falámos aqui um pouco de como é que os treinadores podem crescer na sua carreira, de que forma deve ser vista, ou como é que eu vi, porque não tem que ser vista como eu vi, essa é a verdade. Tem que ser, cada um deve ver à sua maneira.
E depois falámos também aqui um pouco de posicionamento dos treinadores no mercado, e acabámos por responder aqui algumas perguntas que eu mais uma vez agradeço tanto ao Hugo como ao André por terem feito. Não sei se há mais alguma, se houver, terei todo o gosto em responder. Eu tenho estado a fazer aqui algum filtro relativamente às questões. Ok. Há aqui uma questão do Rui, mas eu penso que não é necessário para abordar agora, que era se já há alguma coisa falado para o próximo ano desportivo. Mas Isto não é um momento, não é um momento certo. Exatamente. Boa. O André mete aqui uma última questão, porque eu também solicitei, vamos lá ver aqui. Portanto, em termos de séniores, acreditas mais no sucesso de uma equipa que na sua maioria tenha bons jogadores, mas numa má estrutura, ou de jogadores normais numa boa estrutura? Não tenho dúvidas nenhuma. A segunda opção. A estrutura é determinante. Os jogadores são chave, não tenho dúvidas disso, mas os jogadores têm que ser potenciados. Eu posso ter ouro e não saber que tenho ouro. É preciso saber utilizar o ouro. Por isso, ter uma grande estrutura é chave para potenciar os recursos que cada clube tem. Não tenho dúvidas nenhumas disto, porque vivenciei diferentes situações e com grandes recursos não chegámos tão longe como equipas com menos recursos, mas que claramente estavam afinados e bem potenciados e todos agregados num objetivo comum e para alcançar objetivos absolutamente extraordinários. Exatamente. E também pegando aqui algumas ideias relativamente à estrutura versus bons jogadores, eu acho que é importante a gente entender que o bom jogador, numa má estrutura, ele em vez de estar na sua capacidade de 90%, 80%, ele vai baixar ali por volta dos 60%. Tal como um jogador médio que está numa boa estrutura pode ser capacitado até aos seus 80%, 90%. E às vezes os bons jogadores numa má estrutura, que são clubes que podem estar a lutar pelos primeiros lugares, clubes que eu sei, um dos três grandes que procura estar nos três primeiros, pelo menos, tem uma má organização. Nós vemos jogadores que se calhar podiam estar a render muito mais e estão a render a 60%, 50%. E há outros clubes que lhes ganham que têm uma melhor estrutura e jogadores com menos capacidades. Portanto, e Carlos, se não quiseres ir para os três grandes, olhas para todas as divisões e tens casos desses. Tu olhas e dizes assim, o melhor plantel é este. E o melhor plantel não ganha. Tu olhas para um plantel equilibrado, com uma grande estrutura. Uma grande estrutura não quer dizer que seja uma estrutura pesada, com muita gente, que honore muito o clube. Não é isso que eu estou a dizer. É com uma boa estrutura, para a dimensão do clube, para o contexto onde está, e de repente aquilo dispara. Porque existe um nível ótimo para tudo. Para tudo na vida existe um nível ótimo. E, portanto, muitas vezes nós não precisamos ter muitos bons jogadores. Uma vez, só para terminar, uma vez na Sport TV perguntaram-me isto. Gostavas de ter na mesma equipa o Cristiano e o Messi? Sabes o que é que eu respondi? Quem é que bateu o penalti? boa. É porque não é, nem sempre, eu percebo que a tendência é dizer o seguinte: os melhores jogadores fazem a melhor equipa. Esta é a tendência. Na prática, não é verdade que os 11 melhores jogadores façam a melhor equipa. E olhem para uma quantidade de jogadores que fazem carreiras extraordinárias em equipas boas e muito boas e que não são os melhores jogadores. Boa. Bruno, uma última questão mesmo para a gente começar a afunilar aqui. Será que os clubes estão preparados para perceber a importância da estrutura em detrimento dos bons jogadores? Tem que começar a estar. E vão percebendo com os resultados práticos do que acontece. É olhar para os resultados das outras equipas. Das equipas que
tem os jogadores todos que supostamente são eles que resolvem tudo, e aqueles que não têm jogadores que resolvem tudo, e em equipa, em conjunto, em organização, em método, em capacidade de ter objetivos comuns, conseguem superar totalmente esses jogadores que individualmente não são tão fortes. Por isso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, se me dizem assim, conseguimos nivelar, ter uma grande equipa e grandes jogadores, então, no momento da decisão, os melhores jogadores vão claramente fazer a diferença. Mas ao longo da época, não tenho dúvidas do que estou a dizer, ao longo da época, a melhor equipa é o que faz a diferença mais vezes. É quando começas a perceber isto. Por exemplo, eu provavelmente vou lançar um vídeo desses para a semana, na minha página, que é como é que tu explicas tu teres equipas que são muito inferiores e são capazes de lidar melhor com as adversidades. Como é que tu explicas isso? E as outras equipas não são. Como é que tu explicas que só tens 16 jogadores convocados e tens que levar júniores para o banco e aquilo é melhor do que a outra equipa que tem 20 jogadores muito bons e 2 estão fora da convocatória? É isto que as pessoas têm que começar a ver, porque ter muitos recursos não significa potenciar ao máximo os recursos que se tem. E eu volto a insistir nesta tecla, Carlos, desculpa-me, mas é determinante, e eu tenho esse cuidado quando faço comentário, que é as pessoas perceberem os recursos que cada equipa tem e aquilo que está a produzir. Porque não podemos avaliar todos da mesma maneira. Não é igual um treinador que tem 10 de recursos e consegue um resultado de 30 e um treinador que tem 100 de recursos e consegue um resultado de 90. Por mais que o 90 seja triplo de 30. Mas é que o outro está a fazer muito melhor trabalho. E não dá títulos. Exatamente. Bruno, quero começar a agradecer. Temos aqui um comentário que vou partilhar, portanto, obrigado, João. Começar a agradecer aqui a tua participação, esta questão, começar a fechar. Falámos aqui em vários conceitos, desde liderança, desde recrutamento, desde sustentabilidade dos clubes, desde a importância do coach a acompanhar treinadores, desde os resultados que tu consegues gerar nas equipas. Bruno, queres deixar assim alguma mensagem em género de síntese para a gente fechar? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que é sempre um gosto conversar contigo. Temos esta possibilidade, e quem tiver a possibilidade de conversar com o Carlos, faça, porque habitualmente significa que vamos sair melhores do que entramos na conversa, pelo grau de consciência, de capacidade de sistematização das ideias, que é determinante para continuarmos a crescer. São conversas que geram valor, e isso vale muito num mundo competitivo como o nosso, e não é fácil de encontrar. E agradecer mais uma vez a todos os que nos acompanharam, aqueles que vão ver depois o vídeo, as perguntas, a interação, absolutamente extraordinário, e estamos disponíveis para o que vocês necessitarem. E a ti, Carlos, já sabes que funciona assim. Tem aí os meus contactos também. Se for preciso, eu depois deixo aí na página, se me permitires, Carlos. Aí alguma coisa que queiram ver esclarecido por mim, completamente à vontade, dentro de todos esses contactos que vão ficar aí disponíveis no Instagram, o Facebook. Nós também vamos libertando aí alguns conteúdos técnicos, concretamente técnicos. Fica ao convite para darem uma olhadela e também tornarem a conversa ainda mais interessante. Estava só aqui a responder a um comentário. Bruno, muito obrigado pela tua abertura. Fantástico. Deixa-me dizer também que nós aqui ao nosso à malta que foi nos assistindo, que nós criámos aqui um género de tertúlias, entrevistas, seja o que for que quiserem chamar a isto, mas isto é aquilo que eu costumo chamar uma bomba do conhecimento. Basicamente, o Bruno tem um livro que é Motricidade Humana Aplicada a Futebol. A motricidade humana foi uma das teorias que eu utilizei na minha tese de mestrado de treino em 2013. Basicamente, o professor Manuel Sérgio
é filósofo e que trouxe muitos conceitos que ainda estão muito pouco explorados a nível da faculdade, que utiliza o nome, que é a Faculdade de Motricidade Humana. Agradecer ao Bruno por ter escrito este livro, porque ajuda a entender muito bem o conceito. Eu acho que muita gente ainda não apanhou o que é o conceito de motricidade humana, a intencionalidade por trás do movimento. Eu aconselho vivamente este livro. Nós vamos lançar aqui uma parceria interessante na ligação entre o livro e a possibilidade de começar a ter alguns conhecimentos mais aprofundados da parte do autor. Nós fizemos aqui, na parte do treinador pro, algumas entrevistas ao Bruno, de forma prática, como é que é o microciclo, como é que é a transferência para o treino, como é que é a liderança, como é que é os valores. Basicamente criámos aqui uma coisa fantástica. Vamos pôr aqui em baixo nos comentários. É fácil de entrar. E agradecer ao Bruno esta partilha de conhecimento, esta abertura, porque se não for assim, eu lembro-me perfeitamente quando eu comecei, para encontrar alguma coisa de valor era muito difícil. Era tudo muito fechado, os treinadores tinham medo. E agradecer também ao José Santos, que há bocado fez um comentário aqui no início, ao José Santos, porque tal como o Bruno foi lançado nos séniores, eu vou partilhar aqui com todos, tal como o Bruno foi convidado a subir a uma equipa de séniores, também com 21 anos eu peguei numa equipa que foi a Torre, juntamente com o José Gomes dos Santos. Se não fosse ele, não sei onde é que eu estaria neste momento, e fazer este agradecimento especial. E por fim, esperar que todos tenham levado alguns conceitos, tirado algumas notas para que a gente possa evoluir todos nesta comunidade de treinadores que vai sendo criada pelo Treinador Pro. Bruno, depois agradeço que deixes os teus contactos aqui por baixo, que é para a malta também te seguir, saber qual é a tua página no Facebook, Instagram, YouTube. O Bruno tem um canal do YouTube, tem também o canal do Treinador Pro, e aproveitem para sacar todos os conhecimentos que puderem da nossa parte, porque é para isso que a gente aqui está, tá? Um grande abraço, Bruno. Um abraço. Um forte abraço. Tudo a correr bem convosco, tá? Tudo em segurança. Um abraço.